Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo. Poeta e cronista, Manuel Bandeira foi não só tema de programa na Rádio MEC, como também atuou em nossa emissora, escrevendo crônicas para o programa Quadrante e colaborando informalmente de várias formas. Por exemplo, ele foi o responsável por trazer para a MEC a professora Cleonice Berardinelli, especialista em literatura portuguesa, que deixou um legado de excelentes programas sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos. Literatura Portuguesa Hoje, um programa de Cleonice Berardinelli. A obra poética de Fernando Pessoa é quase toda póstuma. Mas vamos voltar a Manuel Bandeira do Brasil, como o saudou também o poeta Guilherme de Almeida. Ele foi tema de alguns programas da nossa emissora. Programas como a série Presença, produzida por Iris de Carvalho em 1980. Em Presença, Iris trazia em sua voz textos de Manuel e um locutor declamava as criações do poeta. Presença, um programa de Iris de Carvalho. Que hoje apresenta Manuel Bandeira, estrela da vida inteira. Manuel Bandeira. Quem não se lembra de Manuel Bandeira? Quem não tem saudades da criatura maravilhosa que fazia versos, como Debussy compunha Nocturne e Nuages e Beethoven suas sonatas? Manuel Bandeira, o que sabia dizer? Estrela da vida inteira, da vida que poderia ter sido e não foi. Poesia, minha vida verdadeira. Ele que um dia foi assim saudado por Guilherme de Almeida. Salve, Manuel, bandeira do Brasil. Balada das Rimas em Il, para um 19 de abril, que glorificou o Brasil. Pelo sangue teu ideal, és tão desta terra que adoras, tão totalmente nacional, que desde o teu cinza das horas, sem os chavões que não exploras, sem mãe gentil e amor febril, em que alto mastro te alcandoras, Manuel, bandeira do Brasil. Manuel, bandeira do Brasil. Veio depois teu carnaval, no qual sorris, divagas, choras, alumbramento, bacanal, e o ritmo dissoluto em que oras ao mar, ao céu, mas não imploras a céu de anil de encantos mil, que te erga ao topo em que te arvoras, Manuel, bandeira do Brasil. Manuel, bandeira do Brasil. Libertinagem, com a talpa sárgada,
Ah, teus vou-me emboras, e as estrelas, a matinal e a vesperal, poentes e auroras de amor, com que te revigoras o velho peito juvenil, ao tatalar no ar que decoras, Manuel, bandeira do Brasil. Manuel, bandeira do Brasil. Poeta, aos 80, eis que elaboras moderna rima, sex appeal, com que a ti mesmo condecoras, Manuel, bandeira do Brasil. Manuel, bandeira do Brasil. Quem não se lembra de O Anel de Vidro? Quem não lhe sabe os versos de cor? Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que prometeste, eterno, era bem pouco e cedo se apagou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, símbolo da afeição que o tempo aniquilou, aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Não me turbou, porém, o despeito que investe, gritando maldições contra aquilo que amou. De ti conservo na alma a saudade celeste, como também guardei o pó que me ficou daquele pequenino anel que tu me deste. Saudade de Manuel Bandeira. Assim fala Vinícius de Moraes de uma saudade que ficaria. Não fosse apenas um segredo de poesia e de emoção. Foste uma estrela em meu degredo, poeta, pai, áspero irmão. Não me abraçaste só no peito, puseste a mão na minha mão. Eu, pequenino, tu eleito, poeta, pai, áspero irmão. Lúcido, alto e ascético amigo, de triste e claro coração, que sonhas tanto a sós contigo, poeta, pai, áspero irmão. O poeta sentiu no ser a mensagem do irmão. Compôs Resposta a Vinícius. Poeta sou, pai pouco, irmão mais. Lúcido sim, eleito não. E bem triste de tantos ais que me enchem a imaginação. Com que sonho? Não sei bem não. Talvez com que me bastar, feliz, feliz como jamais fui, arrancando do coração, arrancando pela raiz, este anseio infinito e vão de possuir o que me possui. Manuel Bandeira, irmão poeta, foi como o chamou Adalgisa Neri. Irmão, tão irmão quanto da chuva e do vento me sinto. Irmão do meu sorriso tímido, lembrança de tempo já sumido. Irmão que é vida, é ciclo de fase evolutiva, compondo inexorável retorno ao ponto de partida. Irmão, campo de belezas, de ternuras, abertura da espiral de grandezas na dinâmica do espírito.
irmão e mestre da lei universal, que traça limites à forma completa e depois a destrói para reconcentrar-se na potência da criatura semente. Irmão bandeira, tão irmão quanto do vento e da chuva me sinto. Eu te louvo, eu te saúdo com a humildade da relva agradecida ao sol que cobre os mares e as selvas. Bandeira, irmão, irmão de tantos momentos tão presentes e vivos na raiz dos meus pensamentos. Adalgisa. Para Adalgisa, um bilhete em Estrela da Vida Inteira. No Hotel Dom Pedro há uma janela, onde verás a planta bela, penhor amável de afeto antigo, mandada ao poeta que é teu amigo, que é teu criado, teu fã também, agora e na hora da morte. Amém. Manuel Bandeira imprimia às palavras misterioso poder encantatório, tornando de grande força expressional seu recado poético. Horas, luzes, horas, sombras, as horas das vidas, horas, 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 horas. Manuel Bandeira e Canção de Canções. Canção curta, cançãozinha. Muitas, 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 como no céu as estrelas, como na praia as areias, como no prado as ervinhas e como as ondas no rio. Cançãozinha, curtas, muitas, horas, 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 estrelas, areias, ervas, ondas, horas, luzes, horas, sombras, as horas das vidas, das mortes da minha vida. Memória Rádio MEC. As artes da palavra. O programa Prosa e Verso, campeão de referência aqui nessa temporada no Memória Rádio MEC, também dedicou uma edição ao poeta. A edição abria com o famoso poema Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Manuel Bandeira nasceu no Recife em 19 de abril de 1886. Aos 3 anos de idade, mudou-se para o sul. Do Rio, São Paulo e principalmente de Petrópolis, onde ficou mais tempo, ficaram muitas lembranças antigas a serem evocadas. Evocação do Recife. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam.
Recife. Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa do meu avô. O pai quis que Manuel Bandeira seguisse a carreira de arquiteto, mas também o orientava literariamente, dando-lhe desde cedo bons livros para ler ou fazendo-o decorar poesias. Assim, criança ainda, Manuel Bandeira ligou-se à literatura. Epígrafe. Sou bem nascido. Menino fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Da mãe, Manuel Bandeira recebeu não apenas o aspecto físico como certa influência em sua poesia, a ela atribuindo o poeta a grande quantidade de diminutivos existentes em sua obra. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Aos 10 anos veio para o Rio de Janeiro. Foi um estudante bastante irregular, mas sempre interessado em literatura. Primeiro os clássicos e depois, com a adolescência e as primeiras paixões, os românticos franceses e os nossos parnasianos. Mas ainda pensava em ser arquiteto, apesar de já escrever poemas líricos. Era um menino magro, mas forte e sadio. O menino dorme. Para que o menino durma sossegado, sentada a seu lado, a mãezinha canta. Dodói, vai-te embora, deixa o meu filhinho. Dorme, dorme, meu. No curso de engenharia e arquitetura, a tuberculose o abateu, deixando-o entre a vida e a morte. Em 1913, partiu para a Suíça. No sanatório Clavadel, Manuel Bandeira conheceu Paul Éluard. Era um bonito rapaz, de grande distinção de maneiras. Alto, de olhos azuis, grande cabeleira loura, gravata preta Lavalière. Depois de um contato direto com a morte, Manuel Bandeira passou a se dedicar mais à poesia. A dama branca que eu encontrei faz tantos anos, na minha vida sem lei nem rei, sorriu-me em todos os desenganos. Era desejo? Credo. De tísicos? Por histeria, quem sabe lá? A dama tinha caprichos físicos. Era uma estranha vulgívaga. Era o gênio da corrupção. Tábua de vícios adulterinos. Tivera amantes, uma porção. Até mulheres, até meninos. A Dama Branca era a morte. Em 1917, Manuel Bandeira imprimiu seu primeiro livro de poemas, A Cinza das Horas. Nada tenho para dizer desses versos, senão que ainda me parecem hoje como me pareciam então. Não transcender a minha experiência pessoal, como se fossem simples queixumes de um doente desenganado.
coisa que pode ser comovente no plano humano, mas não no plano artístico. No entanto, o livro foi aplaudido, apesar da tiragem mínima de 200 exemplares. Logo saiu seu segundo livro, Carnaval. O senhor Manuel Bandeira iniciou o seu livro com o seguinte verso: Quero beber, cantar asneiras, pois conseguiu plenamente o que desejava. Foi, conforme as palavras do poeta, o seu batismo de fogo. Conheceu então Mário de Andrade e foi acolhido com entusiasmo pelos modernistas. Um de seus poemas, Os Sapos, tornou-se uma espécie de hino durante a semana de 22. Clame a saparia, em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi. Não foi. Foi. Não foi. Embora tivesse conseguido na Europa melhoras sensíveis em seu estado de saúde, Manuel Bandeira não podia dedicar-se a trabalhos que lhe exigissem esforços físicos. Deitado dia e noite, vivia uma vida provisória, esperando a morte a qualquer instante. A Dama Branca. Assim, escreveu Ritmo Dissoluto, Libertinagem e colaborou em jornais, além de fazer traduções. Com a morte do pai, foi morar sozinho em Santa Teresa. O meu apartamento era, pelos lados dos fundos, posto de observação da pobreza mais dura e mais valente. E, pelo lado da frente, ao nível da rua, zona de convívio com a garotada que infestava as minhas janelas, quebrando-lhes às vezes as vidraças, mas restituindo-me, de certo modo, o meu clima de meninice da Rua da União. Não sei se exagero dizendo que foi na Rua do Curvelo que reaprendi os caminhos da infância. Nesse lugar, Manuel Bandeira escreveu 4 livros, sendo 3 de poesia, até que se mudou para Lapa, cuja paisagem lhe inspirou o famoso Poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Em 1936, Manuel Bandeira já era considerado por toda a crítica como um dos nossos maiores poetas. Escreveria ainda Estrela da Manhã, Lira dos 50 anos, Belo Belo, Estrela da Tarde, entre outros livros. Também é vasta a relação de suas obras em prosa, crônicas, memórias, antologias de poesia brasileira, edições críticas e um infindável número de traduções. Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Autorretrato. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte e até mesmo escrevendo crônicas ficou cronista da província.
Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia. Mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural e, em matéria de profissão, um tísico profissional. As 3 mulheres do Sabonete Araxá me invocam, me buleversam, me hipnotizam. Ou as 3 mulheres do Sabonete Araxá às 4 da tarde. O meu reino pelas 3 mulheres do Sabonete Araxá. Que outros, não eu, a pedra cortem para brutais vos adorarem. Ó brancaranas azedas, mulatas cor da lua vem saindo cor de prata, ou celestes africanas. Que eu vivo, padeço e morro só pelas 3 mulheres do Sabonete Araxá. São amigas? São irmãs? São amantes as 3 mulheres do Sabonete Araxá? São prostitutas? São declamadoras? São acrobatas? São as 3 Marias? Meu Deus, serão as 3 Marias? A mais nua é doirada borboleta. Se a segunda casasse, eu ficava safado da vida. Dava para beber e nunca mais telefonava. Mas se a terceira morresse, então nunca mais a minha vida outrora teria sido um festim. Se me perguntassem, queres ser estrela? Queres ser rei? Queres uma ilha no Pacífico? Um bangalô em Copacabana? Eu responderia, não quero nada disso, tetrarca. Eu só quero as 3 mulheres do Sabonete Araxá. O meu reino pelas 3 mulheres do Sabonete Araxá. Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.